conexão. Então toda a parte de base eu já construí lá atrás. O que eu trabalhei foi uma graduação muito redonda, sempre valorizando a estrutura do crânio, deixando mais redondinho, mais distribuído esse peso, deixando o mais alto possível. Para fazer essa técnica, para fazer essa construção, eu usei a técnica de graduação redonda, pegando seções em diagonais, posicionando o meu corpo e elevando a cada seção para distribuir o meu peso. Eu removi todo o peso na área do perímetro para ter a possibilidade de fazer uma nuca com muita personalidade. O meu objetivo é sempre projetar o peso para o centro, mas ao mesmo tempo projetando uma textura que pudesse controlar na parte intermediária da cabeça. Tá? Na área temporal, nessa área aqui lateral, o que nós fizemos foi criar um triângulo primeiro no topo que eu isolei, depois um outro losango que foi para a parte central, isolando toda essa parte. Peguei seções em diagonais e conectei com o comprimento dessa área. Ou seja, peguei essa parte mais curta, cortei de curto para longo. A minha objetivo era compactar bem essa área do osso parietal, essa área da curvatura do crânio, nesse ponto. Para isso, por que nós fizemos essa área dessa maneira, com triângulos? Porque eu quero que quando ela movimente o cabelo depois, apareça áreas curtas e longas, e bem paralelo ao crânio. Peguei a primeira sessão, a segunda eu estou puxando um pouquinho para a anterior, para que eu tenha o máximo de comprimento na extremidade. Estou movendo apenas um pouquinho para a anterior. E o objetivo é sempre usar a última mecha como queria, fazendo essas camadas bem fluídas e ao mesmo tempo bem distribuídas sobre a forma. Não sei como está trabalhando. Para esse lado agora, né? Essa maneira que eu estou puxando o cabelo sempre paralelo ao crânio, é dessa maneira que nós ganhamos, com essa técnica, um movimento mais livre, mais suave, onde o cabelo fica mais fluido, com mais leveza. Vou definir agora o perímetro dessa parte. O pente eu estou usando como uma régua. O pente é uma ferramenta importante. Obviamente que eu pranchei todo esse cabelo. Sequei o cabelo utilizando sempre o secador turbo. Me dá uma facilidade, me dá uma velocidade na hora de construir, na hora de desenhar a forma. E agora aqui eu só vou estabelecer. Mas agora eu vou colocar aqui primeiro, abrir o rosto dela, né? Realmente é sensacional e eu quero falar para vocês desde o princípio que nós já trabalhamos. Bem, aqui nós fizemos uma textura que pudesse controlar na parte intermediária da cabeça. Tá? Na área temporal, nessa área aqui lateral, que nós fizemos. Eu vou definir agora o perímetro dessa parte. O pente eu estou usando como uma régua. O pente é uma ferramenta importante. Obviamente que eu pranchei todo esse cabelo. Sequei o cabelo utilizando sempre o secador turbo. Me dá uma facilidade, me dá uma velocidade na hora de construir e na hora de desenhar a forma. E agora aqui eu só vou estabelecer o perímetro dessa área. Não ligue muito para o balas. O objetivo é deixar ele assimétrico, um lado diferente do outro. Frente. A ideia é criar uma forma como se fosse uma cortamento, uma franja cortina que se conecta com a parte de trás. Para isso, bem no centro da cabeça, vou pegar uma seção paralelo à parte frontal e vou definir aqui uma mecha guia. Todas as seções pivotando e levando para o centro. Mudamos um pouquinho o lado. Outra vez vamos construir uma forma muito geométrica, cortando ele paralelo ao crânio, mas angulando bem, para que você tenha uma franja muito estruturada ao mesmo tempo. Esse corte faz parte da coleção Framework,
última coleção criada pela BW, que nós estamos trazendo aqui hoje para o palco da TAIF, para esse casamento perfeito entre técnica de corte e também, obviamente, uma tecnologia de produtos. Olha essa prancha, gente. Essa prancha é um lançamento. Eu adoro essa prancha. Ela é titânio, ela é totalmente titânio, a Progress. E eu controlo bem a temperatura. Vou deixar aqui apenas no 3 pontinhos. E vou fazer aqui um movimento. Já pranchei o cabelo dela, mas vou fazer um outro movimento. Eu quero ele mais fluido. Elevamos, sempre elevando. Puxa o outro lado. Esse movimento vai fazer com que eu torça ligeiramente o cabelo, fazendo com que ele tenha essa linha um pouco mais contínua para a área lateral. Olha. Obrigado. Agora vamos falar um pouquinho tecnicamente sobre o material. Tá ajudando meu amigo Douglas. Som. Agora foi. Guilherme, que técnica incrível. Essa franja é uma franja super atual. Quantas clientes não pedem esse tipo de técnica pra gente? E hoje nós conseguimos fazer uma série de coisas. E o mais interessante disso tudo que o Guilherme está fazendo é o seguinte: olhem o tom desse cabelo, olha o nível de descoloração que ele chegou, e ele está utilizando uma chapa, a nossa chapa Titanium Progress, onde não tem nenhum nível de amarelamento. Então, quando nós estamos falando sobre produtos, saber utilizar a temperatura certa para o cabelo certo é fundamental. E é por isso que a chapa Titanium Progress conta com 5 temperaturas diferentes, de 170 até 250. Então, para aquelas pessoas que fazem muito processo químico, alisamento, progressiva e outros tratamentos, você vai conseguir utilizar a chapa Titanium Progress para conseguir um resultado perfeito, aquele liso espelhado, ou até mesmo trabalhar um cabelo extremamente claro nesse tom que o Guilherme está trabalhando, sem gerar nenhum tipo de dano. E ela é extremamente rápida. O aquecimento dela, ela vai de 0 até 200 graus em somente 10 segundos. Ele ligou na tomada, apertou o botão, ela vai estar pronta para o uso em questão de muito poucos segundos. Olha, vou acrescentar um detalhe, Douglas, se você me permite. Quando você falou da descoloração, gente, a base dela é uma base 5/6. O botão, eu ligo o secador e no último estágio é uma trava, que é essa que o Guilherme está falando para vocês. Agora eu posso apertar aqui, ó, o que for, que ele não vai alterar absolutamente nada. Você pode trabalhar de uma maneira muito mais simples. Quem aqui já nunca bateu o dedo, trocou sem querer a temperatura de um secador, levanta a mão, né? Isso acontece o tempo todo. Então põe um pouco de diferença de tons. Eu usei aqui no cabelo dela 60 papéis, 60 folhas de papéis. Descoloração. Obviamente com uma volumagem baixa, para conseguir atingir esse tom. Mas eu já uso muito dentro do salão a prancha, já tenho uma garantia sobre esse ponto do trato que ele tem com o cabelo. É fundamental, hoje em dia vocês têm que tomar muito cuidado com ferramentas, porque acontece muitos acidentes quando você não tem a garantia de uma ferramenta de qualidade. E tudo que a gente faz é envolver qualidade no serviço, no atendimento e tudo aquilo que seja a extensão das suas mãos. A prancha é a extensão da minha mão. Ela tem que dar aquilo que a minha mão não alcança. E aqui com a prancha eu consigo fazer isso. Ela tem uma almofada, um apuxamento. E quando toca no cabelo, eu percebo que o trato é diferente. O que com essa técnica, onde eu quebro a área sólida da linha de corte sem perder a integridade do desenho. Aí eu entro com point, sempre seções horizontais, e quando o cabelo desce, ele abraça o crânio, dando maior qualidade e forma. Cuidar aqui um pouquinho, né? Foi? Bom, enquanto ele vai secando esse cabelo, ele está utilizando o secador Turne. É um secador de 2.400 watts de potência. É o secador mais potente já feito com a tecnologia digital. E tem toda a qualidade, todo o desempenho, toda a performance e o suporte que nós estamos oferecendo para vocês profissionais. Então, se você trabalha com diversos tipos de cabelo, seja de novo um cabelo super claro como esse, ou até mesmo um cabelo de alisamento, um cabelo mais difícil, ou até mesmo um cabelo mais oriental, que demora muito para secar, vocês vão conseguir uma secagem extremamente rápida com o Turne, e ele é um secador extremamente leve. Quem aqui já conhece o secador Vulcan da Taife, já usou e usa? Potência inigualável, é ou não é? O digital, ainda que é mais leve. Eu perguntei no Vulcan tradicional, porque tem muitas pessoas que ainda possuem o Vulcan tradicional, que é um baita secador, mas quem quer um secador com o desempenho do Vulcan, mas quer um secador mais leve para sofrer menos durante o dia, apostem no secador Turne. O secador Turne vai entregar muita performance para vocês e uma leveza sensacional. É um secador incrível. A durabilidade do motor dele é um motor muito mais durável, tem 3 metros de cabo e muita tecnologia. Vocês vão poder conseguir. Bom, enquanto ele vai secando esse cabelo, ele está utilizando o secador
de 2.400 watts de potência. É o secador mais potente já feito com a tecnologia digital. E tem toda a qualidade. Segurança. Deixa eu mostrar, pessoal. Obrigado. Isso que o Eliab está falando é muito interessante, né? Porque nós profissionais, eu me ponho nesse meio também, a gente tem mania de colocar no máximo e ir embora. Só que é um secador de 2.400 watts de potência, então você pega um cabelo mais fino, um cabelo que você precisa trabalhar um pouquinho mais, gastar um pouco mais de tempo, o que você pode fazer? Ó, eu pedi pra câmera focar só um minutinho que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Eu liguei ele, e ó, eu consigo regular. Cadê a câmera? Só pra jogar lá no telão, por favor. Ó. Então o que eu consigo fazer? Ó, eu consigo regular vazão, podem ver que aqui ó, eu tô alterando, opa, essa parte aqui que é a vazão. Agora estou alterando a temperatura. Vamos imaginar que eu gosto de usar ele dessa forma, no meio termo. Vou desligar ele agora. Eu desliguei. No momento que eu ligar ele novamente, ele volta para a configuração anterior que eu já fiz. Então, para falar a verdade, é uma economia de tempo você ficar alterando as teclas. Porque, ó, ele voltou para a configuração anterior. Agora eu vou pôr no máximo. Vou desligar. Na hora que eu desliguei e eu ligar novamente, ele vai lembrar a última configuração que eu fiz. E dessa forma, você vai conseguir economizar muito mais tempo no processo. E aí tudo isso, ó, é através desse botão aqui, onde eu desligo, aqui no meio termo do botão eu ligo o secador e no último estágio é uma trava, que é essa que o Eliab está falando para vocês. Agora eu posso apertar aqui, ó, o que for, que ele não vai alterar absolutamente nada. Você pode trabalhar de uma maneira muito mais simples. Quem aqui já nunca bateu o dedo, trocou sem querer a temperatura de um secador, levanta a mão, né? Isso acontece o tempo todo. Então é lógico, e ele ainda vem com um sistema de limpeza reverso que eu mostro para vocês daqui a pouquinho. Muito obrigado, perfeito, sensacional. Gostaram, pessoal? Explicação? Muito boa a explicação, gostei. Essa foi a primeira parte do nosso show, é onde nós trazemos muito do